Muito boa noite. Ora, Iva, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Compliance Week. Esta é a segunda edição. Meu nome é Ronaldinho Bamba e com Novos Cérebros, nessa segunda edição, vamos efetivamente discutir um tema bastante relevante para as organizações. Este é um espaço dedicado à gestão de risco, compliance, integridade, governação corporativa. E para aprofundarmos esse tema de hoje, que será discutido, temos aqui como convidada tanto a doutora Ludmila Pacheco. Seja muito bem-vinda à segunda edição do Compliance Week. Muito obrigada, Dr. Ronaldinho, e é um grande prazer estar aqui. Muito obrigado, nós é que agradecemos. Hoje, neste episódio, vamos efetivamente abordar um tema central para qualquer organização. Vamos discutir sobre a avaliação do risco, da identificação à tomada de decisão. E para efetivamente enriquecer essa conversa, nós temos uma especialista nesta matéria e que, com a sua experiência, poderá ajudar as organizações e as pessoas efetivamente singulares que têm interesse nessa matéria. Você que está em casa, sinta-se à vontade em fazer a subscrição. Subscreva-se agora, partilhe este link com os seus amigos e seu chefe para discutirmos um tema muito importante que é a gestão de risco, a avaliação de risco, a identificação e tomada de decisão. Dito isto, doutora Ludmila, este é um tema muito relevante. O risco, as instituições, elas debatem-se muito com esse tema. Eu vou criar uma empresa ou qualquer outra atividade e pode não dar certo, ou também como pode dar certo. E isto é que é o risco. Na sua experiência, como é que conceituaria para o nosso público o risco, o conceito de risco, naquilo que é a sua experiência profissional? Como é que podia efetivamente partilhar essa visão com os nossos telespectadores? Bom, doutor, nós em todas as atividades que nós desenvolvemos, devemos entender que a primeira coisa a fazer é buscar o conhecimento exato acerca do lugar onde estamos, da atividade que queremos desenvolver e de onde nós queremos chegar. O risco, ele não é nada mais, nada menos do que aquilo que pode causar algum impacto negativo, que seja significativo para a continuidade da atividade que nós pretendemos desenvolver. E quando nós falamos de risco, não falamos propriamente só do risco inerente àquilo que nós vamos desenvolver. É necessário que nós façamos uma análise generalizada. Nós temos que começar a olhar desde o lugar onde nós estamos, nós temos que fazer uma análise do risco que impacta todo o país ou o lugar onde nós queremos implementar a nossa atividade, riscos da própria atividade e depois riscos da instituição que nós estamos a criar. O que é que nos pode levar a cair? O que é que nos pode levar a falhar? E o que é que pode impedir-nos de concretizar os objetivos que foram preconizados para esta atividade? É importante que cada um conheça a si mesmo e depois conheça aquilo que quer desenvolver. Exatamente. Eu fiquei é muito interessante a abordagem que levantou quando falou do autoconhecimento, porque as instituições no contexto do compliance também precisam fazer esta avaliação de risco. E conceituou efetivamente o que é o risco, mas na abordagem de conformidade, que é o compliance, que é um tema muito discutido hoje a nível das organizações, como é que podemos conceituar o risco de compliance? Bom, quando é que ocorre um risco de compliance? O risco de compliance não é nada mais, nada menos do que a probabilidade que se tem de incorrermos numa aplicação de multas por incumprimento de normativos, de regulamentos da lei aplicável ao setor em que estamos inseridos. Então, toda vez que nós não cumprimos com aquilo que são os normativos, as orientações do regulador, a lei aplicável à atividade, o nosso próprio código de conduta ou qualquer normativo que seja estabelecido dentro da organização ou ainda aquilo que é acordado com os nossos parceiros ou com todos os stakeholders, nós corremos o risco de sermos impactados por multas, por problemas de reputação, que é o risco reputacional, ou ainda pelo risco de continuidade, que é terminarmos a nossa carreira antes mesmo de termos começado. Olha, o risco de continuidade, esse é um tema, uma abordagem muito interessante. Fez-me lembrar da questão do risco operacional. Exatamente. Quando falamos de risco, também a questão operacional, qual era efetivamente a visão técnica que a doutora Ludmila pode ajudar os nossos telespectadores a perceber essa relação do risco e a questão operacional das organizações? Bom, o risco operacional ele está intrinsecamente ligado aos processos,
às pessoas, aos procedimentos, aos sistemas que são utilizados dentro da própria organização. Então, é um risco que ele é imanente ao ser humano. Pelo simples facto de sermos humanos, de sermos nós a criarmos, podemos, de uma ou de outra forma, não implementar como deveria ser, não optar pelas melhores práticas, e isso faz com que tenhamos uma quebra na continuidade, percamos a confiança dos investidores, daqueles que acreditam no nosso trabalho. Então, toda vez que nós não conseguirmos criar métodos, processos, procedimentos que sejam transparentes, que sejam íntegros e que nos levam à confiança daqueles que nos observam e a continuar a permanecer na corrida, certamente ali nós temos uma quebra operacional. Ele está associado a quem desenvolve, como desenvolve e com o que desenvolve. Sim, uma coisa preocupante, eu acho que todos nós, a dada altura nas nossas vidas, tivemos sempre uma intenção de criar qualquer negócio, qualquer atividade lucrativa. E eu me lembro, em 2014 ou 2013, eu abri um restaurante chamado Big Bamba. O nome Big Bamba, pronto. Mas eu não tinha conhecimento assim muito forte de gestão. Eu abri, faturava até 200 mil por semana, aí naquela altura as pessoas ainda bebiam muito, né? Havia muitas oportunidades, a bebida era muito lucrativa em 2013. E aqui tinha um problema, que é a questão da identificação do risco no negócio. E este pode ser o mesmo problema que muitos dos nossos telespectadores que estão aqui, que têm essa visão de ter alguma atividade profissional lucrativa, também querer encontrar uma solução de como é que podem ter aqui a capacidade de avaliar os riscos inerentes à sua própria atividade. E isso leva-nos a uma questão que gostaríamos que a doutora Ludmila partilhasse também conosco, que é efetivamente como é que as organizações e efetivamente pessoas singulares que querem ter uma atividade profissional possam, primeiro, ter a capacidade, metodologicamente, ter a capacidade de identificar risco, passo a passo, no processo de identificação de risco. Fugindo ainda um bocadinho do compliance, na questão mais genérica, como é que essas pessoas, quer singulares, quer coletivas, podem efetivamente criar uma metodologia de apuramento dos principais riscos a que estão expostos? Bom, eu começaria por enquadrar isso na questão que os economistas falam muito de um estudo de viabilidade. Ninguém entra para o mercado sem saber que tipo de mercado está a entrar, como ele funciona e o que é que eu preciso para que este mercado efetivamente me receba e eu permaneça nesse mercado com excelência e tenha êxitos em tudo o que eu queira fazer. Quando eu faço um estudo, eu vou observar o que é que aonde estou, para onde quero ir, o que é que eu tenho, com quem eu estou, né? E aonde eu posso ir buscar as ferramentas que vão alimentar constantemente o meu negócio. Quando eu faço esse estudo, eu começo a olhar não só para aquilo que traz vantagens, mas para aquilo que também me impacta negativamente, aquilo que me ameaça e aquilo que são os meus maiores desafios. E ali já entramos para a análise SWOT, que os juristas ou os economistas conhecem muito bem. E então, quando nós olhamos para todas essas nuances, nós conseguimos identificar-nos melhor na fotografia. Nós fizemos uma análise de risco olhando para a probabilidade de ocorrência de determinadas situações no negócio e depois o impacto que estas ocorrências podem trazer ao negócio. Obviamente que ninguém nasce sabendo. É necessário que antes, não é simplesmente pelo facto de ter o dinheiro que você já se considera eu posso empreender. Não, você precisa de estudar, você precisa de aprimorar, de buscar conhecimento prático e pessoas que de facto estejam preparadas a ajudá-lo nessa alavancagem. Quando você vai atrás desse conhecimento, o conhecimento traz habilidades. E nessa habilidade você começa por analisar tudo à sua volta. Quando você for analisar, você vai ver aquilo que de facto vale a pena ter e o que não vale a pena. O que é que me faz perdurar no negócio e o que é que num curto espaço de tempo pode fazer-me cair. Se eu omitir determinadas coisas, eu continuo, ou à medida em que forem descobertas as coisas, alguma coisa errada vai acontecer. Se eu permitir determinados comportamentos dentro da minha organização, eu continuo ou eu tenho uma grande probabilidade de cair aqui por conta disso. Se eu violar regras, o que é que acontece? Se eu não estiver dentro daquilo que são os normativos associados àquela atividade, o que é que acontece? Nós temos que, eu costumo dizer que o compliance ele funciona muito na antecipação. O compliance ele é preventivo. Então, quando nós olhamos para a questão de prevenção, nós estamos a remar para o futuro, nós temos um olhar para o futuro. E esse olhar para o futuro é que nos faz permanecer, porque estamos sempre à procura de melhorias.
Porque a melhoria ela precisa de ser contínua. Estamos sempre a olhar para outras realidades. Eu tenho que olhar para quem já chegou aonde eu quero chegar, acompanhar o percurso e ver como é que se faz. Infelizmente, nós temos a mania de achar que, pelo facto de termos o nosso dinheiro, temos o nosso espaço, podemos fazer qualquer coisa e não nos sentar para ouvir, para aprender, para buscar entendimento de como os outros conseguiram romper. Se você não tem essa sensibilidade de aprender com os que te antecederam, você nunca chega a bom porto. É necessário parar, estudar, analisar, ouvir e depois fazer a devida mensuração para aquilo que é a sua realidade. Muito bom. Agora aqui, voltando agora para a questão de conformidade, falou da questão da análise SWOT na questão do plano de negócio e, efetivamente, questões econômicas, mas agora vamos discutir um tema que é totalmente crítico. Eu sou rico, consegui o dinheiro, fiz esse plano de negócio, a empresa está a lucrar. Consigo fazer vendas, muitas vendas, mas há aqui um problema também que é igual às vendas, a quantidade de vendas que eu tenho é quase igual relacionada à quantidade de perdas também que eu tenho. E uma questão que levantou na abordagem foi o comportamento. Esta é que fundamentalmente a questão que o compliance tenta discutir, a questão da conduta. E a conduta para si, quando é que ela passa a ser um risco na questão do negócio, seja para bancos, seja para seguradoras ou qualquer outra instituição, indústrias, quando é que esta conduta passa a ser efetivamente ser classificada como um risco para a organização? Bom, doutor, nós quando falamos em compliance, nós estamos a falar de um garante do bem fazer, não é? Que é a habilidade de fazer as coisas conforme. Então, um comportamento, ele é uma ameaça iminente para a atividade toda vez que ele se desvia de uma conduta íntegra, toda vez que ele está fora daquilo que são os imperativos ou as regras que foram estabelecidas para aquela casa, para aquela organização, não só a nível de empresa, mas também a nível de família. Toda vez que o pai dita as regras de uma casa e o filho que desobedecer, obviamente se torna uma ameaça para a continuidade da harmonia familiar, para que as coisas corram da forma como os pais delinearam para que acontecesse. E então, toda a conduta que não esteja ajustada àquilo que se cria inicialmente como comportamento ético, tudo aquilo que se desvia daquilo que são as perspectivas ou as estratégias e objetivos que a organização estipula para si mesma, é uma ameaça. Quando nós temos, por exemplo, um colaborador que devia supervisionar a atividade de outros e não supervisiona porque tem confiança no Naldino, porque sei que é meu amigo e ele é excelente profissional. E no final do dia eu fico com a palavra dele, mas não tenho evidência daquilo que efetivamente ele está a fazer, é um risco eminente. Nós estamos diante de um risco que depois pode levar-nos a chorar, como se diz na gíria, né? E então é necessário que nós entendamos que a partir do momento em que eu me predisponho a estar de uma determinada atividade, eu tenho que vestir a camisola daquela atividade. Eu tenho que conhecer quais são os princípios norteadores da atividade. Às vezes eu gozo com os meus colegas, eu costumo dizer, um comercial não pode não ter os seus normativos devidamente plasnados e em cima da sua mesa. Quer dizer, pegue no seu normativo como uma bíblia que você é obrigado a consultar todos os dias. E toda vez que você estiver prestes a esticar a perna um pouco mais do que devia, olhe para o normativo e ele te reposiciona. Então, eu preciso de entender que o meu comportamento impacta, e impacta muito. E se eu tenho um colaborador que não quer andar de acordo aos normativos, este colaborador acaba ameaçando a continuidade do negócio. Se o negócio tem mais perdas ou tem igualdade de perdas e de ganhos, alguma coisa não está bem, não é? É necessário afinar, e são essas coisas que depois nos levam a avaliar a cultura organizacional, a avaliar o sistema de compliance e ver se de facto é eficaz ou se há necessidade de fazer alguns ajustes. Sim, obrigado, doutora Ludmila. Eu comecei a falar sobre a questão da conduta porque a conduta é um fator decisivo para o sucesso de qualquer organização. E a conduta, ela é, portanto, praticada por colaboradores. A máquina não fala. Então, a máquina não fala, não pensa, ela recebe comandos vindo de uma pessoa humana, né? De um colaborador que vai lá e dá os comandos para fazer a fraude ou não. Além da conduta, quais seriam os tipos de riscos a que as organizações estão, portanto, a nível de conformidade, podem estar expostas a nível de
de conformidade, o risco? Bom, para além da fraude, nós temos também a corrupção e o suborno. Nós temos conflitos de interesses, nós temos ali a falha na identificação de parceiros, de fornecedores, de clientes, a inexistência de documentação das pessoas com quem nós estamos a lidar, os riscos associados ao branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa. Temos também ali situações relacionadas com a inteligência artificial, o mau uso ou o uso antiético da inteligência artificial também pode ser um fator crítico para essa questão. E então nós estamos ali diante de vários riscos associados, né? E todos eles motivados pela conduta, literalmente. Todos eles associados à pessoa, porque são as pessoas que facilitam a perpetração desse tipo de erros. São as pessoas que, ou de forma deliberada, cometem esses erros. Se a pessoa não for devidamente educada acerca da cultura organizacional, não tiver formação, a pessoa não for daquelas que, de facto, pretende estar ali na organização e dar o seu melhor para a organização, em vez de olhar primeiramente para aquilo que são os seus benefícios, em detrimento do prejuízo de outrem, deixamos passar muitas coisas que depois, no final, é a empresa que sofre e todos juntos pagam pela potência esmagadora de outra pessoa. Sim, isto é interessante. Eu fiquei aqui agora a refletir na abordagem que levantou falou de parceiros. É importante ter essa capacidade de identificação de risco. Hoje temos nos debatido com questões ligadas assim a terrorismo a nível das transações, mas não é só não é apenas o colaborador que tem essa responsabilidade de pautar por uma conduta, portanto, que está alinhada à estratégia da organização. E nessa questão da conduta dos colaboradores, tem um outro lado que é a alta administração. Certo. Do ponto de vista de conduta, que é um risco para organizações, como é que a forma como a alta administração conduz os processos, os procedimentos internos, a decisão, pode afetar também a organização, essa forma como ela aborda os temas, quando é que pode se tornar um risco para a própria organização, no caso da alta administração, excluindo ainda os colaboradores dessa análise? Bom, doutor, na verdade, o compromisso maior é da administração. Tudo deve partir da administração. A partir do momento em que a administração não se compromete com a visão estratégica e com aquilo que são as normas e boas práticas a nível nacional ou internacional, ela está a dar um tiro no próprio pé, porque está a facilitar as inconformidades. Não é? A administração, ela é o garante máximo da gestão de riscos. A administração é que deve supervisionar a implementação dos processos e procedimentos, e também a administração que deve garantir que estejam disponíveis tanto os recursos humanos, tecnológicos, financeiros, para que haja um bom andamento da implementação da cultura de compliance e a eliminação de riscos. Administração, por isso é que nós vemos que atualmente, inclusive, as administrações são sancionadas pelos reguladores pelo incumprimento das normas e dos procedimentos. Anteriormente era fácil dizer, não fui eu, foi o diretor de compliance, não fui eu, foi o meu técnico, então ele deve responder. Hoje não é assim que se processa. A própria administração é responsabilizada e em casos mais extremos até inibida de continuar a exercer funções, pelo menos no setor financeiro é assim que acontece, e eu creio que brevemente vai migrar também para o setor público e para outros ramos. E então entendamos aqui que a administração tem um papel primordial. É fundamental que a administração primeiro conheça, entenda e depois dissemine a cultura dentro da organização, porque um líder que não está comprometido com as normas não vai querer que depois os seus liderados cumpram, porque o líder é o espelho da organização, tudo começa com ele. Isso é uma abordagem interessante. A alta administração tem sim esse papel, mas há uma questão aqui que deve ser que foge às vezes à administração. Eu não sei se alguns fazem de propósito ou não, mas tem a ver com o risco e o benefício, né? No apetite ao risco, há administrações há membros do Conselho de Administração que essas práticas de conformidade, de avaliação de risco, elas ignoram porque é mais lucrativo aceitar uma operação que impacta negativamente a empresa porque gera mais lucro do que lidar com questões de conformidade no âmbito da avaliação desses riscos. E essa questão trazemos por quê? Porque o setor financeiro, e não só,
ela tem, e como falou muito bem a doutora Ludmila, a questão dos parceiros, a nível de celebração, às vezes comercial com estes parceiros. Existem vários parceiros de muitas instituições que são pessoas não gratas, podemos considerar. São pessoas que estão muito expostas à questão de terrorismo, falta de ética, integridade, sanções a nível do mercado, mas ainda assim a administração entende que se pode fazer aqui alguma relação, manter uma relação comercial com estes parceiros. Por quê? Porque é mais lucrativo. A administração não quer perder milhões porque o compliance, no âmbito da avaliação do risco do perfil daquele parceiro, deu um parecer positivo ou negativo. Qual é a sua visão quanto a esses aspectos da relutância de alguns membros ou algum board de decidir contrariamente àquilo que são as análises feitas pelo compliance no âmbito da avaliação de risco que impactaram a organização? Bom, doutor, é necessário entender que dinheiro sim, dinheiro é bom, mas dinheiro feito com integridade, não é? E nós precisamos de ver que há de facto uma disputa muito grande entre quem está à frente do negócio e quem gera conformidade, porque um quer dinheiro, um quer negócio, quer expandir a rede, e o outro quer expandir efetivamente, mas expandir como deve ser, expandir dentro dos limites legais. E a potência ao risco precisa de ser devidamente analisada, porque entre perder um negócio, isto é algo que eu carrego a nível das minhas abordagens e enquanto compliance officer sempre fiz questão de trazer esta perspectiva, que eu prefiro perder um cliente hoje de $1.000 milhões ao perder hoje toda a atividade, porque o impacto é maior, o prejuízo é maior do que perder um cliente, não é? E então nós devemos analisar e ver se de facto aquele risco que nós estamos a assumir não periga a nossa reputação, não periga a nossa continuidade, não quebra a transparência e a confiança das pessoas no nosso serviço e até de possíveis investidores. Porque toda decisão que nós tomamos, ela tem consequências. Tudo o que nós fizemos hoje, ela se repercute no futuro. E então é necessário analisar com muita prudência. Por que nós vamos facilitar o trabalho de alguém que até está a andar à margem da lei e que depois pode manchar a nossa própria carreira, pode destruir a nossa organização e colocar centenas ou milhares de pessoas no desemprego? Faz sentido isso? E um gestor, ele precisa de gerir com racionalidade, e essa racionalidade ela precisa de estar intrinsecamente ligada à ética, porque um gestor que não tem um procedimento ético não tem qualificações para ser gestor. E nós temos que entender que quando se chega a um cargo de alta administração, é um cargo de confiança, quer dizer que alguém confiou em si. E esta pessoa que confiou em si, ele quer que você possa gerir bem os seus recursos, e a boa gestão, ela está associada sempre à ética, à integridade. Não é? Porque qualquer negócio a nível do sistema financeiro ou qualquer outro sistema é regido por confiança. Então não adianta ter uma postura de certinho e atrás um comportamento de pessoa que anda à margem da lei. Porque se você facilita com que uma pessoa que esteja sancionada tenha operações dentro da sua organização, você é tido como cúmplice. E então você não é 100% inocente, você sabe bem o que está a fazer. Por isso é que é necessário criar mecanismos de avaliação de risco, ver até que ponto esta relação, esta transação que eu tenho com o Dr. Ronaldinho pode trazer prejuízo à minha organização. Se vale a pena aceitar, não vale a pena aceitar. E nesta caminhada, milhões nós vamos ter que deixar para trás. Muita gente nós vamos ter que não aceitar a associação sob pena de depois criar-nos embaraços maiores no futuro. Nós temos já aqui na live alguns interessados. Sejam bem-vindos ao podcast do Compliance Week. Sintam-se à vontade, partilhem juntos esta conversa interessante, essa experiência. É uma experiência única com a doutora Ludmila. Vejo aí a Ciliana, a Puca, o Matias Preissas, Lourinho de Bipil, mas quem? Bem-vindos à segunda edição do Compliance Week. Desse encontro, queremos partilhar esse conhecimento com as organizações e também com vocês. E não sintam-se à vontade em partilhar esta informação aos núcleos, o WhatsApp, às pessoas interessadas, para efetivamente também beneficiarem dessa experiência, que é muito importante. Você que tem um negócio, que já está no negócio, efetivamente, também tem aqui, é muito bem-vindo, e vamos avançar.
A avaliação de risco é um grande tema. É um grande tema, é algo muito interessante. Olhamos aqui muitas questões, e principalmente o Borges, mas eu tinha certeza que em casa também iria tentar se perguntar, mas como é que é, doutora Zíquida, como é que eu vou ter a capacidade de identificar estes riscos? Já conseguimos o que é risco. Agora, como é que eu, enquanto tanto interessado nessa questão, posso ter a capacidade ou a metodologia de identificar riscos na minha atividade profissional? E queríamos criar aqui a experiência da doutora Zíquida também nesse caminho para ajudar os nossos ouvintes a perceberem de terem efetivamente essa capacidade de identificar risco com vista à tomada de decisão. Bom, primeiro, para tudo na vida existem normas. Então, em toda atividade que nós queremos entrar, certamente ela está regida por legislação disponível. A primeira coisa que se deve fazer é ter conhecimento da legislação que rege o negócio, a atividade em que nós estamos inseridos. Tal como na família, a primeira coisa que nós fizemos quando entramos para uma casa, se eu vou deixar o meu filho naquela casa para viver, ele vai ter que se adaptar às normas daquela casa. A gente sabe que ele conheça quais são as normas e os procedimentos daquela família. Então, nós quando vamos para uma certa atividade, a primeira preocupação que devemos ter é o estudo minucioso da legislação aplicável àquela atividade. Depois de olharmos para esta legislação, anotarmos os pontos em que nós devemos prestar maior atenção, aquilo que é a nossa maior deficiência dentro da organização, nós podemos ainda, enquanto compliances, enquanto diretores de outras áreas, estão na alta gestão, os ADMs, sentarmos com os gestores, aqueles que estão com a mão na massa, aqueles que diariamente executam a atividade, para podermos entender como essa atividade é executada, porque muitas vezes elas são atividades com muitos atropelos pelo caminho. Chegamos a organizações em que você pergunta como é que é feito assim? Olha, nós fizemos assim. E por que fazes assim? Não sei, porque sempre foi feito assim. Porque desde que eu casou disseram para fazer assim. E muitas das vezes muito errado, com muitas lacunas e muitos atropelos aos normativos. Então, depois de nós fazermos essa entrevista, este ato de sentarmos com quem executa para percebermos se de facto está ou não a ser um processo em conformidade, também tem as auditorias periódicas, em que nós não basta ouvir aquilo que o Nono Aldino diz. Em auditoria se diz que controlo não evidenciado é igual a controlo não feito. Então não basta eu ouvir do colega, mas eu tenho que certificar, eu tenho que ter evidências palpáveis, visíveis de que efetivamente aquela operação foi executada e executada dentro daqueles que são os procedimentos. Temos também depois a análise, a eficiência dos sistemas. Infelizmente há organizações que hoje ainda se fazem operações de forma muito mecânica, muito manual, sem recolha de dados concretos, sem olhar para aquilo que efetivamente tem que acontecer. As pessoas simplesmente pegam-se, olha, nós precisamos de resolver isso, e cada um resolve na sua martelada, da sua forma, sem se importar se de facto está a ser feito. O mais importante é a capa. Quando a base está toda ruída, está cheia de defeitos. Então, se nós não tivermos essa sensibilidade de olhar ao detalhe, de entender como deve ser feito, buscar a legislação, avaliar se efetivamente aquilo que se diz que tem respaldo ou está associado àquilo que efetivamente se faz, porque entre falar e fazer há uma diferença abismal, e é necessário que nós tenhamos essa. E depois também tem aquilo que os terceiros vêm dizer-nos. O que é que o mercado fala a nosso respeito? O que é que os nossos clientes falam acerca de nós, da nossa prestação de serviços? O que é que os nossos parceiros podem atestar acerca da nossa qualidade relacional? Podem confiar, não podem confiar? Aonde estamos? As pessoas podem recomendar os nossos serviços. Eu costumo dizer que quem fez a Coca-Cola famosa foram as pessoas que provaram a Coca-Cola. Porque antes mesmo que alguém provasse a Coca-Cola, já tinha ouvido de outras pessoas que a Coca-Cola é muito boa. Então muita gente foi provar na curiosidade e depois ficou adepto da Coca-Cola até hoje. Porque a imagem, o marketing boca a boca, ele funciona melhor do que qualquer tecnologia, muito mais rápido. Ele pode trazer clientes como num dia, em 24 horas, pode levar-te grande parte da carteira dos teus clientes. Então, atenção também às denúncias que são liberadas nos canais.
devidamente institucionalizados, tudo aquilo que pode manchar a imagem, pode beliscar a confiança, pode quebrar algum processo de forma exponencial ou acelerada na nossa atividade deve ser verificado. Então, é um trabalho árduo, não se faz do dia para a noite, requer paciência, requer entrega, requer conhecimento e muito mais do que isso. E se nós vamos ter a capacidade de detectar o fisco, nesse caminho poderão ter alguns erros na metodologia e da execução do risco. Podia ajudar-nos a compreender efetivamente quais seriam os erros mais comuns no processo de identificação de risco. Bom, só não erra quem não faz nada. Sempre que nós quisermos fazer alguma coisa, temos de estar convencidos de que até atingirmos o ótimo, nós vamos cometer N erros. E neste processo da avaliação de riscos, obviamente, no início, a primeira avaliação não será como a segunda não será como a terceira e por aí adiante. É um processo, nós vamos num processo de maturação, galgamos um passo após o outro até chegarmos ao topo. E então, quando nós entendemos que vamos fazer algo, nós precisamos de certificar-nos de que estamos a fazer com base nos parâmetros, naquilo que o mercado estabelece, naquilo que a lei estabelece, naquilo que os estudiosos entendem que deve ser feito. Dali chamar a atenção que ninguém nasce sabendo, ninguém é detentor de todo o conhecimento e temos que ter a amabilidade de entendermos que até aqui eu posso fazer e até aqui eu preciso de ajuda. A formação é preponderante. E quando fizemos auditorias, nós entendemos que algumas coisas não estão devidamente ajustadas, porque a auditoria ela serve efetivamente para identificar a eficácia, a operacionalidade dos processos e procedimentos. E então ali nós vamos entender que falhamos aqui, falhamos ali e temos que ter a capacidade de recuar. Por exemplo, nós temos hoje a Lei 5/20, de 27 de janeiro, que é a Lei de Branqueamento de Capitais. Entretanto, anteriormente havia a Lei 34/11. Muitos pressupostos estão na Lei 20, não estavam, ou não constavam da Lei 34/11. Logo, há necessidade de nós reavaliarmos o nosso sistema e fazermos a adaptação. Claro que, naquela altura, nós fazíamos como fazíamos, hoje nós estamos a arrumar para uma evolução e temos que estar constantemente a analisar, a voltar, fazer o processo de recuo para ver se o que fizemos ontem está alinhado com o que estamos a fazer hoje. A estratégia continua dentro dos carris, a identificação que nós fazíamos anteriormente, para o setor de seguros, por exemplo, nós solicitávamos se calhar simplesmente o bilhete de identidade e livrete. Bastava o bilhete estar em dia, deixávamos passar para a emissão da pólice. Hoje em dia há outras coisas, há outras nuances, há outros mecanismos. Nós temos que ver se a pessoa não está sancionada internacionalmente, olhar para as listas de sanções. Nós precisamos de saber se esta pessoa não tem nenhum impacto reputacional a nível do setor financeiro. Como esta pessoa lida dentro do setor? Tem impactos, não tem impactos? É uma pessoa associada a crimes adjacentes ao branqueamento de capitais ou não? Esta pessoa é beneficiário efetivo de alguém? Esta pessoa é PEP, não é PEP? Esta pessoa tem outros relacionamentos que podem impactar a nível geográfico, que depois podem trazer repercussões para estarmos a facilitar o terrorismo ou não na instituição. Então, o olhar é bastante aprofundado, é muito profícuo, é de forma muito melindrosa e não pode ser feito assim em 3 pancadas. Por isso é que as organizações precisam de apostar cada vez mais em sistemas informáticos robustos, eficientes e atualizados. Aqui na abordagem, essa impulsão da Lise Macpês levou-me aqui a fazer uma reflexão sobre a matriz. Exatamente. Esse tema se discute muito nas organizações porque eu olho para o risco e a matriz de risco faz parte desse processo da avaliação do risco. Para seguro, para banco, nós a nível do mercado, falou muito bem sobre a questão de certificamentos expostos. Existem bons fatores de risco determinado, uma própria legislação, certificamentos expostos, que não sejam mais. Exatamente. Quais fatores de risco são aqueles mais comuns? E voltando aqui e centralizando a abordagem para o setor financeiro,
pode, na sua experiência, partilhar conosco essa questão da identificação do risco e a matriz? E como é que funciona? Qual é a relação entre a matriz de risco e esse processo de identificação de risco? E quais seriam efetivamente alguns indicadores de risco que pode partilhar aqui com os nossos telespectadores para efetivamente também adaptarem no processo de negócio? Bom, matriz de risco é um instrumento que deve ser utilizado pelas organizações para que percebam efetivamente até que ponto a organização pode estar exposta a um risco ou não. Esse instrumento, normalmente, ele é criado com base em vários elementos e que desenvolve-se ali uma cerca de 5 parâmetros. As pessoas, normalmente, elas descrevem os níveis em baixo, médio e alto ou crítico, e dentro desses níveis nós depois enquadramos as pessoas com as quais nos relacionamos. E quando nós fizemos esse enquadramento, nós vamos olhar, por exemplo, pessoas que sejam sancionadas internacionalmente. Estas pessoas representam um risco elevado ou crítico, logo são pessoas inaceitáveis para o negócio, porque impactam e trazem imediatamente o impacto negativo e quebra na confiança e na transparência, e até podemos também incorrer em sanções por conta do regulador ou por qualquer outra organização, por facilitar a entrada ou a transação com esse tipo de pessoas, porque são pessoas que ficam automaticamente inibidas de qualquer relação, de qualquer transação comercial ou financeira. E quando nós olhamos para PEPs, os PEPs estão no nível alto, entretanto não são inaceitáveis, como disse muito bem, os PEPs não são pessoas más, todavia pela qualidade que têm, pelo posto ou função que exercem, acabam, em muitos casos, facilitar determinados procedimentos ou facilitar a ocorrência de determinados crimes, como corrupção, como suborno, como conflito de interesses, como branqueamento. Exatamente. Corrupção é um problema, porque a Angola nos está tendo vindo até aqui também, na mesmo porto, para não combate a corrupção. E eu, aqui, claro, tudo também, qualquer tem sempre alguma na maior internacional nessa dica. Mas aqui, nessa questão ainda da Malvitas, diz que ela vai comunicar o nível de risco detectado do processo, pelo cliente, de qualquer coisa da organização. Normalmente tem-se de quantificar com risco em baixo, médio, risco alto. E o mercado tem várias matrizes de risco para a organização. Uma matriz de risco, na sua concepção, que ela deve ser universal ou deve ser efetivamente uma matriz de risco que espelha de forma singular os riscos inerentes à nossa instituição. Aqui a questão que levantamos é PASCO. As copiam e colam a matriz de risco. Exatamente. E ela vai funcionar na sua prática. Doutor, tudo na vida precisa de ser contextualizado, né? Então, o facto de estarmos a falar em matriz de risco não significa que ela deve ser igual a todas as organizações, até porque o escopo do negócio não é igual. As pessoas com as quais nós lidamos não são as mesmas. Claro que existem as questões que são standards, que elas devem ser observadas por todas as organizações. Entretanto, o desenho da matriz em si, desde que ela espelhe aquelas características que são próprias, como probabilidade e impacto de ocorrência, o impacto de cada ação ou de cada relação, o mais importante é que os elementos primordiais da matriz estejam contidas naquela matriz. Agora, o desenho, a aplicabilidade, ali já depende muito da organização e da própria atividade, do próprio negócio, porque muitas vezes aquilo que impacta o seu negócio não impacta o meu negócio tão diretamente. Eu preciso de ter aquilo como um alerta e já na minha identificação e diligência poder usar aqueles parâmetros. Entretanto, o desenho não precisa de ser igual. E nós estamos num mercado que, infelizmente, pela falta de maturação, acabamos sempre, Dino, tens aí uma matriz, manda para mim, eu vou adaptar a minha realidade, e depois vemos quando vamos fazer os testes que elas não são funcionais. Não é? Tudo precisa de ser ajustado à medida da nossa organização e dos nossos objetivos. Exatamente, porque o passo não funciona. Exatamente. As pessoas têm riscos diferentes, têm problemas diferentes. Exatamente. É importante que aquele técnico que está efetivamente aí para o risco vai identificando os riscos no processo da própria instituição. E nesse caminho da identificação de risco, existem cenários em que podem existir cenários em que há aqui a capacidade
do técnico, ou né, que só pede o risco, avaliar aquele risco, consegue até chegar e identificar o risco. E depois de mim que me parecer, né, exatamente. E esse parece chegar à alta administração. E a questão que se coloca é essa aqui, coisa, doutora Ludmila. Tá? E isto enquadra-se no apetite ao risco. Como é que decisões pessoais, né? A questão pessoal, Exatamente. por depois de ter feito esta avaliação de risco, ter partilhado o parecer ou a direção para avançar ou não naquele processo, como é que essas questões pessoais podem, até certo ponto, influenciar na tomada de decisão quando o compliance já terá feito uma avaliação de risco muito certa, muito eficaz, que se importa bem avalia nesse. Bom, eu penso que tudo parte da visão estratégica do próprio membro do board ou do próprio conselho de administração, não é? Por quê? Porque quando o profissional apresenta um parecer, pressupõe-se que este parecer foi elaborado com base na generalidade de toda a atividade, naquilo que é o contexto social e até internacional. Por isso é que nós, quando começamos a emitir um parecer, nós começamos trazendo a abordagem genérica e depois entrando para a especialidade, depois aplicando ao caso concreto, não é? Então quer dizer que nós não estamos a trazer algo que nós dormimos e acordamos e pensamos que deve ser, foi com base em estudos minuciosos, análise da recolha de dados que nos foram apresentados, comparações feitas e depois trazemos a abordagem aplicacional. Logo, quem estiver a receber tem que fazer o exercício de poder associar o parecer à realidade estratégica da organização, porque todo ano nós temos um plano estratégico e devemos entender aonde é que nós estamos e o que é que pode impactar nessa decisão que o compliance nos trouxe, porque os parceiros do compliance eles não são vinculativos, eles são deliberativos. Cabe à alta administração depois decidir se avança, se recua, sob sua própria conta e risco. É importante que os profissionais de compliance entendam que não basta falar com a alta administração, é necessário deixar evidenciado o teu posicionamento devidamente documentado para que amanhã, porque sabemos como é que funciona, depois a corda arrebenta sempre no lado mais fraco. Tem-se dito que na luta dos titãs quem sofreu o capim, não é? E então é necessário que ali haja a preparação para depois poder dizer, não, desculpe, eu no dia tal falei com o doutor fulano e eu deixei a minha posição devidamente plasmada com base na lei e o resto é por sua conta. Então, às vezes, a ânsia que nós temos de correr, a comparação do mercado, a pressão dos sócios acaba fazendo com que o board tenha ali alguns deslizes. Todavia é importante também o board munir-se de conselheiros, munir-se de entendimento e a necessidade fundamental do board participar também de formações. Às vezes há elementos do board que entendem, não, eu sou PCA, eu sou PCE, eu não preciso. Não, os meus técnicos estão ali, eles que façam. Os meus técnicos estão ali e depois cria-se essa resistência. Não é? Já observei várias situações em que, não tanto da alta administração, mas às vezes de outros diretores envolvidos no negócio, por não conhecerem profundamente as questões, colocar-se ali como numa luta em que não, vai estragar o meu negócio, não, vai estragar a minha relação com parceiros, não pode. E haver ali uma luta. E o que é que quebra isso? É também a postura pedagógica do compliance. Além de conformidade do risco de crédito, ou estes vários riscos, o risco de crédito, o risco operacional que falou agora, portanto, de estratégia, todos eles devem ser identificados. E lá em casa, a financeira que essa palavra está a ser muito coletivo, porque os nossos cascadores já conseguiram identificar, ter de pensar que isto, todo esse fluxo do processo. Agora, quanto à questão reputacional deste processo de identificação de risco, quando o risco é mal identificado, quais são os possíveis impactos que ele pode trazer na organização a nível tanto de reputacional? Bom, primeiro, ninguém em sã consciência e que conseguiu o seu dinheiro à custa de suor e lágrimas, como se diz, quer colocar o seu dinheiro numa instituição mal falada. Tal como ninguém casa com um homem ou com uma mulher mal falado.
Exatamente, não é? Você foge logo uma Maria, que onde você chega todo mundo diz, quem é aquela? Não vale a pena. Então todo mundo quer desassociar-se disso. E então ali a importância de nós prestarmos atenção na avaliação de risco de forma minuciosa e não ter a avaliação como um mero documento formativo, uma mera formalidade para apresentar ao regulador e parecer que nós temos alguma coisa, mas como algo que espelha a verdade da organização, aonde nós devemos atacar e o que é que nós temos que melhorar, e quais são as nossas prioridades, quais os riscos mais acentuados, onde é que nós devemos começar, porque não vamos conseguir tratar todos os riscos ao mesmo tempo, todas as áreas de uma vez, então nós temos que ver as prioridades, atacar por prioridades. Então, um risco mal identificado acaba trazendo associado a ele o risco reputacional. Por quê? Quando formos alvos de auditoria ou de inspeções do regulador, receberemos uma multa. Quando recebemos uma multa, isso mancha a imagem da organização. Primeiro começam com os sócios, quem são essas pessoas que eu coloquei a gerir o meu dinheiro, que estão a levar assim o nome da minha empresa para a lama, para a bancarrota. Os investidores, a banca a quem você estava prestes a solicitar um empréstimo, se tem problemas, riscos, ali tem não conformidades, até que ponto isso pode durar, vai conseguir pagar, não vai pagar, até que ponto o que ele está a dizer é efetivamente verdade, se uma coisinha pequena não conseguiu identificar. Quer ver como é que é? E então logo já começa a beliscar a sua relação com outras pessoas que lhe deviam favorecer. Investidores recuam, sócios começam a considerar a substituição do board e até da equipe de compliance, que muitas das vezes, coitados, não tem nada a ver. Todo o negócio é completamente impactado. As pessoas depois começam a dizer, vais fazer negócio com quem? Aquele banco, não vale a pena. Ouvimos dizer que as coisas não estão muito bem. Aquela seguradora, olha, não te aconselho, porque ali tem alguns esquemas lá dentro que não vale a pena. E as pessoas começam a fugir. E você começa a ficar cada vez mais desassociado daquilo que são os seus objetivos. Não há crescimento, há estagnação. E onde há estagnação, a probabilidade de morte prematura é muito acentuada. Não tem como. Porque o risco reputacional é uma falha na identificação do risco. Exatamente, um grande impacto. Exatamente. Mas aqui há uma questão e pronto, quem tem de tomar decisão final nesse fluxo de identificação e avaliação de risco, se concordado para o Ludmila, é a administração. Yeah. E após isso, é importante também que se defina controles nesse TSP. Queria também ter aqui um entendimento de quantos controles, depois da identificação, a avaliação e efetivamente a definição de controles, como é que pode funcionar esse processo nas organizações, quer mão, seguradora, indústria, como é que funciona esse processo na perspectiva da tua auditoria? Bem, vou trazer aqui uma experiência muito prática, algo que eu uso muito nas organizações por onde já passei, é que um compliance, alguém que esteja numa área de conformidade ou até um auditor, um gestor de riscos, ele precisa inicialmente de conhecer a fluxogramação de cada atividade e de cada departamento da empresa. Nós precisamos saber quem faz o quê, como faz, quem controla e como controla. Não pode haver, já estive em instituições que o diretor não controlava, não supervisionava a ação do técnico. Ao final do dia, respondia, eu não sei, quem tem que fazer aquilo é o Nonaldino. Então eu não tenho interferência direta nisso. Então se ele fez mal, o assunto é dele. Claro que não. Tem que... E regra básica, quem executa, não controla. Exatamente, segregação de funções. Então, quando nós temos isso, ali nós começamos a ver que não basta corrida pelo negócio, corrida por mais dinheiro, corrida por atingir objetivos. É definir claramente quem faz o quê, como faz. Porque o Nonaldino que hoje traz muito dinheiro, amanhã pode não estar entre nós e a atividade tem que continuar, tem que estar devidamente documentado. Todas as ações têm que estar documentadas. E quando nós vemos que a Ludmila captou cliente, no final das contas, antes de ir para o setor de seguros, por exemplo, antes de ir para a área técnica, para a subscrição, ninguém acompanhou o processo para ver se ele estava em conformidade. Há aqui uma quebra do controle. Porque quando nós olhamos e identificar riscos é isso. É ver, a atividade até foi feita, mas foi mal feita. Quem devia controlar não controlou.
ou se controlou não foi eficiente no controle. Este controle não é suficiente para mitigar aquele risco. Vamos ter que rever e vamos ter que colocar um controle que se garanta maior eficiência aqui, não é? Então, toda vez que nós entendemos que a atividade até está a ser feita, as pessoas até estão ali a trabalhar, estão motivadas, mas não estão a ser feitas da melhor forma, tem que se fazer uma atualização, uma revisão e uma atualização àquele procedimento, reforçar o controle. Não é? Se antigamente era só necessário o bilhete de identidade, não, agora não é só o bilhete de identidade, traz-me também um outro documento. Por exemplo, temos muitas questões com áreas comerciais. Eles chegam, olha, o Dr. Ronaldinho até já é nosso cliente, já tem connosco o produto de X e o produto de Y, ok? Temos aqui a documentação dele, mas ele agora passou a ser PCA de alguma empresa. Certo dia eu dei um exemplo a uns colegas. Havia uma casa perto da instituição em que estava, em que serviam almoços. E parecia que a senhora até faturava alguma coisa. Entretanto, eu fiz uma questão muito simples. É possível a senhora Y chegar aqui e fazer ou solicitar uma pólice de uma frota de 50 prados? E eles disseram, ok, é possível, pelo que ela ganha com a venda do almoço, se calhar não, mas se calhar fez ali uma coisa qualquer, recebeu uma doação, e o que é que garante que ela recebeu? Exatamente. O que é que garante que ela recebeu efetivamente uma doação? Ainda que seja em banca. Transações, exatamente, transações muito elevadas, de repente já quer capitalizar, é muito estranho, mas então uma Ludmila ganha quanto? De onde é que saiu? O que é que ela faz adicionalmente? Sempre que houver necessidade, nós temos que ir buscar informação adicional que sustentem a posição do nosso cliente. Não basta dizer, não, olha, o meu marido até ofereceu-me esse dinheiro. Ok, efetivamente, qual é a capacidade do seu marido para oferecer esse dinheiro? Porque pode ser simplesmente uma conta de passagem, branqueamento. Não é? Exatamente. Para efetivamente garantir. Então, nós precisamos sempre de, ok, se antes nós só cobrávamos isso e funcionava, a partir do momento em que nós entendemos que isso pode criar prejuízos, nós vamos reforçar ali. É como um pai, eu trago sempre a ideia de tudo começar na família, né? Exatamente. Um exemplo mais prático. Exatamente. Se eu permito que o meu filho, ele tem 18 anos, pode chegar às 20 horas, a dada altura ele extrapolou, já não chega às 20, já chega às 22. E eu até já, algumas vezes se eu for dormir às 22, ele vai chegar meia-noite. E eu não sei em que estado é que ele chega. Exatamente. E depois ele não janta na mesma hora que o pai janta com os outros irmãos. Então vamos rever aqui, alguma coisa não está correta. Se antes você podia entrar às 20, vamos reduzir isso a partir de agora às 18 horas. E se ele ainda assim com esses controles, que se não tínhamos em casa, voltar a ter Não, ali já é passível da instituição avaliar a nível procedimental, disciplinar, porque não podemos manter um câncer no meio da organização, não é? Então, às vezes as afinidades, às vezes a questão também do conflito de interesses, do QI, como se diz, quem trouxe quem indicou quem, acabam facilitando algumas inconformidades, mas se nós queremos ter uma instituição que ande dentro da normalidade e com ética, responsabilidade e consciência, devemos entender que o trabalho deve ser feito. Não importa se você é meu irmão, se você é meu primo, você tem responsabilidades, você vai cumprir as responsabilidades de acordo às normas que são impostas. Caso contrário, se não quiser, deixe o espaço para quem queira fazer com eficiência, porque não podemos ter, nós queremos facilitar e reduzir a taxa de desemprego, mas não podemos ter pessoas que não estejam comprometidas com os objetivos da instituição. Exatamente. Este é um tema bem engraçado, mas a questão da identificação do risco, a avaliação do risco, pode combinar com o processo sancionatório de... Literalmente. Eu estive numa organização há uns anos atrás, onde havia muito treinamento, muita sensibilização sobre essas questões de compliance. Ainda assim, as pessoas, muitas vezes, teimosas, literalmente. E principalmente, e o câncer maior está ali na chefia intermédia, né, entre os diretores. O maior choque é ali, né, porque o board, às vezes, quando presta atenção, já rolaram cadeiras e etc. Então havia ali muitas questões. Temos que reportar. É tempo de reportar. Não, eu agora estou ocupado. Eu agora estou a fazer as minhas... não, agora vais esperar, não sei o quê. E prazos estipulados para reporte, e as pessoas passam a informação algum tempo depois, ainda a informação deficiente, ainda recua porque tem que refazer, não está em conformidade, e quando manda o regulador está fora do prazo, multa. Uma vez.
Ai, não sabia quais eram as implicações, mas você teve formação. Na segunda vez, a administração daquele local, o que é que fazia? Doutor, avalia-me o impacto financeiro. Quanto é que o regulador atribui como multa? Y. Este valor era suportado por quem facilitou a inconformidade. Responsabilização. É importante, porque enquanto não houver responsabilização, todo mundo vai atirar as culpas aos outros e no final das contas quem paga são sempre as equipes de controle e risco. Então é importante que as pessoas tenham consciência de que o meu procedimento inadequado gera prejuízos. E o primeiro prejuízo tem que ser a você. Você tem que ser o alvo do prejuízo. E quando vai para o bolso, dói muito mais do que qualquer coisa lá. Na abordagem inicial falou também sobre hoje haja um caminho por parte do board de ter aqui uma responsabilização parte do supervisor. Eu quando falamos de risco, nós estamos a falar de uma organização, o Banco Nacional da Volta é uma organização, também, CNC, e elas vão lidando com o mercado, regulando o mercado e mitigando os riscos que o mercado oferece. E isso também das organizações que fazem parte do mercado. Exatamente. Quem diz as organizações é a alta administração, o administrador, o PPA, disponível por CNTT. Quando estes não estão alinhados à estratégia do regulador, naquilo que é o risco e quer ser mitigado por parte do regulador, também é necessário e aqui regras e disciplinar. Mas, na verdade, as regras existem. A Lei 5/20 estipula devidamente as sanções aplicáveis à falha nos procedimentos até da alta administração. E são sanções desde administrativas a pecuniárias e até criminais ou penais. O problema é que nós não gostamos de ler e não prestamos atenção. E deixamos isso tudo para o jurídico, para o compliance, que nós não queremos muito envolver-nos nisso, mas é dali a necessidade de que se eu estou na alta administração de uma organização, é prestar atenção àquilo que de facto pesa sobre a minha organização. Eu tenho que conhecer a lei, não preciso de esperar que o jurídico venha dizer-me ou o compliance, eu tenho que estar por dentro de tudo, porque uma falha minha também é sancionada. Não é? Então, temos que entender que a responsabilização agora é pessoal. Não é só do técnico, não é só do diretor. A alta administração também recebe a sua cota parte. Ousa a inibição, não é? De poder, para além daquilo que é a retirada de licença da instituição. Tem a inibição do próprio administrador de voltar a operar no setor financeiro. Tem a aplicação de multas. Houve ali, né? Penso que o Nonaldino e quem nos estiver a acompanhar deve ter visto uma notícia ali muito famosa de um certo banco que levou uma multa do BNA e o seu PCE também foi sancionado, suspenso da atividade e ainda com uma multa pecuniária bastante pesada e em muitos casos, exatamente. E ainda temos que não só, é que aquilo começa na alta administração, recai sobre o compliance e depois ainda vai ao técnico facilitador do processo. E então é uma cadeia. É uma cadeia e cada um de nós tem que preservar a sua própria reputação, tem que ter em conta a sua integridade, não é? Estamos aqui no chat, tem 4 questões. A primeira questão colocada pelo aluno de Pile é como a doutora Ludmila vê a implementação do compliance no setor financeiro. Bom, compliance no setor de seguros ainda está numa fase embrionária. Algumas pessoas dizem que compliance é moda, está na moda. Compliance não é moda, compliance é necessidade. Eu ouço isso muitas vezes. Não, compliance é moda, isso é só formalidade, isso é só para o inglês ver, isso aqui não vai funcionar, isso aqui é só para o regulador não nos complicar. Não, compliance é uma necessidade. Se você de facto sabe o que quer, para onde quer chegar, tem que entender que sem o compliance não dá. Porque tem que haver regras, tem que haver cumprimento escrupuloso daquilo que foi instituído. E então, no setor de seguros ainda é embrionário. E nós não temos ainda muitos especialistas em compliance no setor de seguros. Grande parte deles vem emigrados da banca. Eu acabei saindo também da banca para os seguros, alguns anos atrás, e então grande parte vem da banca. E os que vêm da banca, muitas das vezes vêm já com uma abordagem mais acelerada, porque a nível da banca o compliance é mais robusto, é mais intenso, mais agressivo. E nos seguros há aquele afrouxar da velocidade, às vezes cria alguns constrangimentos, e principalmente quando nós lidamos com pessoas que não entendem
efetivamente daquilo que se está a tratar. Ali é que é pior. A formação é importante. Uma mais chato do que está a explicar uma coisa a alguém, algo relevante. Exatamente. A pessoa não percebe e às vezes até banaliza algo que é crítico. Isso não é importante. Eu já ouvi vários comentários. Isso aqui não vai dar em nada. Isso não vale a pena. Não, doutor, isso é para esquecer. Não. Só que a postura enquanto compliance, a postura enquanto defensor do risco e da conformidade conta muito para essas questões. Nós precisamos ser pessoas capazes de trazer diferentes abordagens, mas todas elas tendentes à resolução de um único problema. É que não tem bilhete de identidade, tenha pelo menos certidão de nascimento, tenha alguma coisa onde eu possa ir buscar informação. Se não der desse jeito, vai ter que dar nessa. E o que é que se espera? E alguns, eles combatem, se assim posso dizer, os compliances ou a questão na questão do risco, porque entendem logo como uma ameaça. E compliance não é ameaça, é ajudador. Logo o compliance também não pode ter aquela postura incisiva de que tem que ser. Porque, na verdade, nós não decidimos nada no final do dia. Exatamente. Então, nós trazemos soluções. O compliance tem que estar preparado para trazer soluções e dando a volta às coisas, mas a volta dentro daquilo que é integridade, dentro daquilo que está explamado, não fora da lei, tudo dentro da lei. E o que não puder ser feito, o que as pessoas não quiserem fazer, como eu disse atrás, deixamos por sua própria conta e risco. Eu tive agora, há pouco tempo, a falar com alguém que estava numa instituição também de seguros, como diretor de compliance, uma grande instituição, e disse-me o seguinte: doutor, eu preferi abandonar. Mas como é que tu tens coragem de sair de uma instituição dessas? Depois um diretor de compliance disse: não, a minha reputação vale mais do que qualquer mecanismo que se tente criar para inglês ver, porque o regulador está muito atento e no final das contas o que vai pesar é a minha reputação enquanto profissional. Exatamente. E eu parto do mesmo pressuposto. Toda vez que eu sinto que não estou de acordo com a cultura do lugar, com aquilo que se pratica e que aquilo pode impactar negativamente na minha prestação enquanto profissional e na minha integridade, eu recuo, sem pensar duas vezes. Vamos avançar. Tranquilo. Como a doutora Ludmila vê o facto de colaborador ou até mesmo no compliance ser submetido ao assédio moral e despedimento do capricho, isso causa algum risco relevante na instituição? Bom, o assédio moral em si só é um fator de risco. É um fator de risco. O assédio inibe a boa prestação de trabalho, mina a convivência e é crime punível nos termos legais. Logo, quando um colaborador está a ser alvo de assédio moral, deve reportar. Por isso é que nós temos os canais de denúncia. Deve denunciar. Não importa quem seja o responsável pelo assédio ou quem esteja a cometer o assédio, deve ser sancionado. Por isso é que o canal de denúncias, ele tem, nas instituições, tem acesso direito ao compliance officer, mas também tem o Conselho Fiscal, que no fim do dia tem a responsabilidade de garantir que efetivamente as normas foram aplicadas àquele caso em concreto. Então deve ser reportado. Eu não posso de forma alguma sentir-me inibida na minha prestação de trabalho por capricho de outra pessoa. E se eu entender que uma avaliação de desempenho foi feita com base em critérios pessoais, que não tem nada a ver com aquilo que de facto é a minha prestação e que eu tenho como provar, eu não posso simplesmente arregaçar as mangas. Não, ele que é o diretor, não, ele que é o ADM, e então seja feito como ele quiser. Não. Devemos ter a capacidade de buscar mecanismos que nos salvaguardem. Se leva as questões para o pessoal, nós vamos tratar a questão conforme você levantou. Então, não posso ser prejudicada porque uma outra pessoa não tem conduta, não tem caráter e leva as coisas para o pessoal. Assédio moral tanto porque Angola é um país, vamos a tanto está são desemprego e muitas instituições que têm pessoas que não têm caráter, Elas utilizam esse Mecanismo. de caminhar para Exatamente. assédio moral. Não tem emprego, você não verifica, tem área X, você não vai a lugar nenhum. E então, a pessoa não vai queixar, não vai nem reportar o Conselho Fiscal, se calhar para algum medo de represália, de ter aqui algum impacto negativo em parte de quem decide. Principalmente quando esse tipo de situação vem da administração.
Eu acho que então, o Conselho Fiscal tem aqui um papel muito fundamental dessa questão, né? Para realmente fiscalizar os atos praticados pelos membros da administração. A outra questão é, doutora Ludmila, na sua opinião, o canal de denúncias deve ser gerido pelo gabinete de direção de pontuais ou outra instituição neutra? Qual é o melhor modelo para a doutora? Bom, algumas pessoas defendem que o ideal seria que houvesse aqui uma neutralidade. Alguns contratam um serviço específico para a gestão desse canal, que trata das situações que são reportadas no canal e posteriormente manda um relatório para a administração ou para o Conselho Fiscal, já tendo em conta que não há envolvência direta dos intervenientes, porque às vezes o infrator pode ser um membro do Conselho de Administração, pode ser um diretor, então de modo a que haja aqui alguma separação e alguma, como é que eu posso dizer isso? Desanexação entre a vontade de resolver e as relações que se criam dentro da organização. Entretanto, eu não considero que de um ou de outro jeito seja mais viável ou não. Depende muito daquilo que a instituição definir para si. Não encontro aqui qualquer impedimento de ser o gabinete de compliance. Por quê? Primeiro, porque as denúncias são anónimas. A menos que o denunciante se queira identificar, que é opcional. As denúncias são anónimas e nunca ninguém sabe quem fez a denúncia, porque o que conta na denúncia é o facto que foi praticado e nunca a pessoa de quem o fez, não é? Porque depois vai-se fazer um levantamento, tem que se fazer ali uma investigação de forma muito acérrima para descobrir a envolvência das pessoas, exatamente. E não tem problema. Isso é Conselho Fiscal, que é Responsável por fiscalizar meios e os atos praticados pela administração, forem amigos do presidente do Conselho de Administração. E- Com, Exato. então, o que você fez com aquele do Novo Billy? O que você fez com o todo Billy? Então, e pronto, pode acontecer de uma forma muito natural, transação cá do sigilo. Vou ter uma relação, uma comunicação, mas esses aspectos serem ser mesmo muito asseteados. Nem de brincadeira, nem. E pronto, nós somos do Conselho Fiscal, quem é a administração, tem aquelas conversas que nós temos, já. E acabamos de levar essas questões de assédio, querendo por uma lei de ano a administração. Nós estamos comigo. Ao invés de investigar isso, sabe? Às vezes, digamos, uma chamada, olha, fica tu uma proceder aqui uma denúncia, o que se passa aí com o Zulpiri? Você está. Isso não teria aqui algum impacto nessa questão? Qual é a sua opinião? Bom, primeiro devemos entender que até mesmo a empresa contratada pode ter um amigo meu. Alguém que também me faça um telefonema para dizer, então, Ludmila, recebemos aqui uma situação relativa ao Dr. Laurindo e tal, e então, veja lá o que é que passa a passar. E às vezes até o problema ter acontecido exatamente comigo. Pode acontecer, né? Faca de dois gumes, como em todo caso. Agora, todos nós estamos adstritos ao dever de confidencialidade. Não importa o grau de amizade que eu tenha consigo, desde que sejam questões de trabalho, nós estamos debaixo do dever de confidencialidade. Se o Conselho Fiscal acaba passando aquilo que está a tratar a nível confidencial no canal de denúncias, acaba passando para aquele que está a ser visado, violou as normas internas. Se viola as normas internas, também tem que ser sancionado. Se nós entendemos que eu recebo represálias porque quem devia guardar a questão não guardou, nós temos ali o procedimento administrativo, que nós quando vimos o nosso direito violado, nós reclamamos, e se mesmo reclamando não houver resolução, nós interpomos recurso, nós vamos até as últimas instâncias. O problema é que nós não estamos acostumados à ideia de lutarmos pelos nossos direitos, de irmos atrás, porque o assédio, enquanto for lançado para debaixo do tapete, ele não vai terminar. É necessário que hajam pessoas com coragem para dizer efetivamente o que se passa, porque hoje foi comigo, amanhã pode ser consigo, e depois arrastar um grande número de pessoas. Então, que tenhamos coragem de dizer com exatidão o que é que está a acontecer. Há pessoas que de facto devem resolver, porque se essas pessoas não resolverem, tem sempre alguém por de cima. Em tempos eu ouvi alguém que disse algo muito interessante: todo chefe tem o seu chefe, todo mundo tem alguém que deve responder. Uma questão que é do Presidente da República e quase tem apuração com o fator de educador, que é ninguém é tão pobre. Exatamente. Que não pode ser protegido e nem tão rico que não pode ser condenado ou responsabilizado. Exatamente.
A Exatamente. outra questão dele é por que o foco sobre compliance em Angola passa mais pela lei de branqueamento de capitais? Não acha que a questão da esqueceu das inflações relevantes poderiam ter uma atenção maior? Estamos, obviamente estamos. Qual é a questão? Eu não digo que esse seja o escopo do compliance em Angola branqueamento de capitais. O problema é que nós estamos numa situação eminente e tal como nós dissemos, nós temos que priorizar aquilo que são exatamente. Nós, quando é que em Angola começou-se a sacudir as instituições, principalmente no setor financeiro, para as questões de compliance? Quando nós tivemos ali aquela primeira situação em que os dólares angolanos foram parar nas regiões da Al-Qaeda e depois fomos sancionados, entramos para a lista negra, tivemos problemas, ali houve uma desvalorização da moeda, deixamos de ter correspondência bancária a nível internacional, então houve uma corrida incessante para tentar sair daquela condição, criaram-se as leis e mesmo assim, envolvido algum tempo, o Gafi veio novamente para cá e disse que nós tínhamos as leis, mas elas não estavam como deveriam, houve revisão, e quer dizer, foram situações eminentes. Então, de lá para cá, mais ou menos desde 2014, que nós estamos debaixo da mira das Nações Unidas. O Gafi tem estado a apertar o cerco no sentido de nós aprimorarmos os nossos procedimentos e tornarmos eficientes. O que falta em Angola não são leis. Antigamente não havia nada. Depois passou a haver leis, mas o nosso maior problema é a eficácia, a implementação, exatamente. E então, como essa é a questão eminente, nós estamos agora na lista cinzenta, estamos a lutar para sair da lista cinzenta, é claro que nós temos que atacar a enfermidade que dá o maior grito. Não é? Então, mas nunca nos devemos esquecer que compliance não se consubstancia em branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo, nem proliferação de armas de destruição em massa. Compliance também vela pelo assédio. O compliance combate corrupção, combate fraude. O compliance combate inconformidades. O compliance, na verdade, ele é o garante do bem fazer a nível transversal. Ele olha para todas as áreas da companhia, desde questões laborais, questões fiscais, questões operacionais, questões de conformidade a nível de branqueamento de capitais. Então, o compliance está ali, algo que eu costumo dizer, o compliance tem que ser visto como aquele primo que tem acesso a todos os quartos da casa. O compliance tem que estar por dentro de tudo o que acontece na organização e tem de ser uma pessoa munida de conhecimento, com independência para questionar tudo o que acontece dentro da organização. Esse puxado parece que Está a bombar. Imagino. tu vai dizer rapidamente em 2 minutos. Ok. Sons do Márcio Botelli. Uhum. Ele primeiro afirma que ele é daqueles que o canal de denúncia defende ter para fora Terceirizados. Ok. bem puxado e na Tailândia, transparência. Ele pergunta como a toda encara a implementação do compliance no setor público, sabendo de nível de interferência que é muito elevado. Bom, é crítico. Efetivamente, falando de forma prática, exatamente, é crítico, mas tem que acontecer. Tudo parte de algum lugar, não é? Antigamente não se dava tanta relevância ao compliance no setor público, era quase inacessível, nem se falava. Hoje em dia começa a ser obrigatório. Vai ser difícil, porque tudo que é novo assusta, principalmente quando aquilo que vem para desmistificar, para descobrir, para destapar certas questões. E então, a resistência normal que nós sofremos a nível do setor financeiro, a nível do petrolífero, todo mundo começa a implementação de um programa de compliance, ele sempre vai encontrar resistência até que as pessoas percebam a necessidade. E principalmente a resistência quase nunca é de baixo, é sempre de quem tem poder de decisão, daqueles que podem influenciar. E então, nós vamos sempre encontrar resistências. O importante é permanecermos íntegros, continuarmos com o nosso foco, sabermos o que estamos a fazer, porque as pessoas podem até resistir às pessoas, mas nunca conseguem resistir ao conhecimento prático daquilo que a pessoa carrega. Então, quando você sabe o que está a fazer e consegue fazê-los entender que é necessário, há pessoas que só aprendem quando têm problemas. Como mãe, por exemplo, eu costumo dizer isso, aprendi com a minha mãe. Quando o filho está com muita teimosia em mexer numa tomada, quando em vez de devemos deixá-lo tocar na tomada para que ele sinta
a dor do choque e nunca mais volta a tocar na tomada. Algumas pessoas só vão aprender quando começarem a ter prejuízos, quando começarem a ter problemas. Há instituições que só conformam compliance depois de levar uma multa. Mas é necessário, porque nós vamos ter que pressionar até que efetivamente o compliance seja uma realidade na nação angolana. Compliance é necessidade urgente de qualquer lugar. Todos nós, aliás, devemos ser o compliance da nossa própria atividade. O primeiro a reconhecer aonde falhamos e a tentar ajustar a nossa rota conforme aquilo que são os normativos e as boas práticas. Então, sempre vai haver alguém que tente travar, mas é importante que hajam pessoas com força, com disposição, exatamente, e que não se dobrem, porque é importante que o compliance não seja corrompido. Então, um aspecto muito importante a questão do compliance, porque o controle interno, Exatamente. o controle interno que mantém as coisas a acontecer através desse desempenho do DMT. E pronto, o que o setor público é um caminho, e a tua questão do rendimento de capital, esse histórico da Angola, nas questões internacionais, da FI, que efetivamente há aqui a obrigatoriedade de demonstrar para a integridade. Exatamente é isso. E fica um bocadinho contraditório. Estamos a lutar para manter a Angola estável nessa Exato. posto aqui alguma resistência nesse sentido. Doutor Ludmila, nós temos pessoalmente já na reta final do nosso programa de indicação. Estamos aqui a 2 horas, não? Parece que são tudo. Passou rápido. Isso. É isso. Profissionais muito para como a primeira caso da Lisão e Muito obrigada. quando tem essa capacidade de aplicação, temos sempre o curso 10 casos. e nessa reta final, portanto, hoje de darmos, antes de queixar, queríamos ter uma visão ativamente e quem nos passar isso, foi aqui vamos ver. Não tem problema. E tem a experiência profissional possível. O que nós ouvimos aqui é isto é uma formação especializada. Muito obrigada. Vocês acham que os nossos ouvintes têm a percepção nesse sentido? Eu posso ter aqui feedbacks no chat. Então, para perceber assim, no ponto de vista profissional, a experiência da doutora Ludmila a nível do mundo, comunidade, tem a honra de aprender. Tem aqui uma... Ok, muito obrigada, doutor. Pronto, como sabe, eu sou licenciada em Direito e comecei o meu percurso profissional como jurista, posteriormente diretora de gabinete jurídico, até que mais ou menos em 2016 eu era diretora jurídica da Cooperativa de Crédito dos órgãos auxiliares ao Presidente da República e o BNA obrigou-nos a termos que criar o gabinete de compliance. E naquela altura eu nem sequer sabia o que significa compliance. Então estávamos numa reunião de direção e o meu PCA olhou para mim e disse-me assim: doutora, a partir de hoje você vai ser exonerada do gabinete jurídico. Veja alguém na sua equipe que você vai treinar para substituir, porque nós vamos mandar um ofício ao BNA lhe nomeando como diretora de compliance. E eu, o quê? O que é compliance? E o meu chefe na altura disse: nem eu sei, você se vira, procura entender o que é isso, vai lá no BNA, responde, faz como achares melhor. E então aquilo foi para mim assim um bicho de 7 cabeças, eu não sabia do que se tratava e gosto muito de ter as coisas ali, eu gosto de saber o que eu estou a fazer bem, com excelência. E então eu tive que respirar fundo, fui ao BNA, sentei-me com a diretora de supervisão e perguntei, mas digam-me lá o que é que vocês querem efetivamente. E então a partir dali eu comecei a estudar, a ir atrás do compliance para entender então o que é compliance, como, quando, com quem. Estive no BAI durante sensivelmente 2 meses e meio na direção de compliance, só a fazer um estágio assim muito intenso para que eu percebesse, porque na altura o BAI era o nosso banco parceiro, para perceber os meandros do compliance. E fui muito desafiada naquela altura ao BNA a criar respostas imediatas e eu não tinha tempo para arregaçar mangas e não tinha nenhum mentor para me dizer o que fazer. Tive que recorrer à formação e mais formação, e na medida em que eu ia me formando eu ia aplicando, porque era urgente. E então depois dali eu comecei em compliance mais ou menos em 2015, ali a final de 2015, e depois quando saí da cooperativa de crédito em 2019 eu fui para, porque eu já vinha também da banca, do Banco Milênio na altura, então depois fui para o mundo dos seguros.
e no mundo dos seguros sempre foi como responsável da área de conformidade. E isso, pronto, já trazia também aquela prática muito intensa com o BNA. O BNA queria respostas muito rápidas, eu tive que correr atrás e isso fez com que eu já trazesse assim, uma abordagem muito global daquilo que é o compliance, de como começar, e depois só foi aprimoramento. Depois de ter saído da cooperativa, eu fui fazer o meu MBA em Auditoria e Compliance, numa realidade também onde a conformidade é muito agressiva, que eu fiz numa universidade em parceria entre o Brasil e os Estados Unidos, Angola, Brasil e Estados Unidos, também com alguma interferência de Portugal. Então fui bebendo experiências dessas 4 realidades e acabou também trazendo assim uma abordagem bem mais centralizada naquilo que é efetivamente o compliance. E pronto, e dali só foi me ajustando, porque temos que ter a capacidade do ajuste. E esse momento, qual foi e rapidamente o momento de ser tão fundamental em que teve gosto pelo mundo do compliance? Eu ganhei desde a primeira realidade. Logo depois que eu comecei a estudar, a entender o que era o compliance, eu me identifiquei como compliance, tanto que hoje fiquei 10 anos a trabalhar em áreas jurídicas e estou também há quase, ou há mais de 10 anos, 11 anos agora como compliance, mas eu ganhei muito mais afeição ao compliance, porque me identifiquei, porque entendi exatamente. Identifiquei-me ali onde eu disse, ok, eu encontrei, exatamente, eu encontrei a minha praia e ganhei gosto e me identifico. Não sei viver sem o compliance, mesmo agora como administradora independente, eu volto e meia, vou lá para a área de compliance, então, e como é que estão as coisas? Então, não é aqui, olha, vamos fazer mais assim, e aqui puxa mais para cá, olha, tenta ver mais isso. E então eu estou sempre a interferir, a buscar mais, e não sei se estudar sobre compliance, porque gosto muito e me identifico bastante. E para o nosso público que nos acompanha rapidamente, efetivamente, qual palavra em que bandas empreendedora para também deixar para eles que querem entrar nesse mundo de compliance, ter essa capacidade de buscar risco. Primeiro, compliance é integridade. Antes de tudo, antes de olharmos para a nossa necessidade, devemos olhar para aquilo que nós somos como pessoa, porque o nosso caráter tem que falar muito alto nas relações enquanto compliance officer. Entre aquilo que nós podemos receber e aquilo que efetivamente devemos fazer, deve imperar sempre o bem fazer, independentemente das condições que nos são apresentadas. E depois, é nós termos em conta que a avaliação de risco é preponderante para a implementação de um programa de compliance eficaz. A avaliação do risco não pode ser meramente formal, não é aquela coisa que se faz simplesmente porque o regulador vai cobrar anualmente, não. Nós temos que fazer a avaliação do risco porque é ali onde nós identificamos quais as áreas mais críticas, onde nós devemos atuar imediatamente e como devemos estabelecer controles. Temos que pensar também que a formação ela é contínua. A atualização de políticas é uma ação contínua. Nós temos que buscar sempre o aprimoramento, olhar para aquilo que se faz a nível internacional. Por que nós estagnamos e nós nos perdemos? Porque nós criamos e depois achamos que está tudo bem, tudo está a correr bem e paramos de crescer. E então você nunca vai crescer se você não tiver capacidade de olhar para outras realidades mais desenvolvidas do que a sua e poder trazer valor e aplicar a sua realidade. É olhar para o cômputo geral e depois aplicar de forma específica a sua realidade. É o crescimento constante enquanto pessoa e enquanto profissional, cada vez mais íntegro, cada vez mais alicerçado, cada vez mais robusto em termos de conhecimento e de tecnologias, olhar para aquilo que se faz lá fora, porque quem quer crescer não se pode resumir, se eu vivo no Kazenga, eu quero sair do Kazenga, eu não posso dormir e acordar sempre no Kazenga sem ideia de como é que é um ovalate, como é que é um talatone. Exatamente. Eu tenho que ir, eu ouvi alguém dizer em tempos, eu vi alguém dizer em tempos algo muito interessante. Diz, você quer ser empresário, mas você tem medo de entrar para o Intercontinental e sentar-se numa sala de conferências. De quando em vez coloca um bom fato, sente-se na sala, compra nem que for um refrigerante e experimenta o que é respirar uma sala de reuniões do Intercontinental. Porque você tem que visualizar aquilo que você quer viver e aquilo que você quer se tornar. Então, compliance, exatamente. O compliance precisa de olhar para a visão global e depois contextualizar a sua realidade nacional e institucional. Crescimento constante. Aplicação das políticas sem desvio de comportamento. Porque você não pode falar uma coisa e fazer outra.
exatamente, a integridade. As suas palavras devem ser associadas às ações, exatamente. Isso aqui já é algo de meu, pessoal. Eu quando olho para a forma como nós, de seres humanos, fomos feitos, é algo extraordinário. Nós temos célula de defesa que mantém o nosso corpo estável. O universo, o planeta Terra está onde devia estar. A ciência diz que se tivesse um bocadinho mais acima o planeta, tudo estava aqui a congelar. Mas acima, perto do Sol, teria derretido, exatamente. Exatamente. O que significa dizer que quem, o arquiteto do universo, pensou em tudo. Exatamente. Está a sair. Exatamente. 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 Mas uma pergunta aqui, muito mais tanto pessoal. Acha que Deus é o maior gestor de risco? Eu tenho certeza. Porque Deus, Ele quando criou todas as coisas, Ele olhou para o impacto de absolutamente tudo. O livro sagrado diz que Ele conhece o fim desde o princípio, né? Então, se nós devemos trazer aqui uma abordagem teológica, nós vemos que Ele olhou para o caos. Ele primeiro olhou, Ele primeiro viu que não estava bom. E depois Ele começou a consertar o que não estava bom. E quando Ele terminou, Ele disse que isto é muito bom. Então, logo, Ele olhou a problema sim. Mas o que é que eu vou fazer para mitigar? Primeiro, você cria uma estratégia de prevenção, depois você deteta o que não está bom e depois você combate o que não está bom. E então, o arquiteto do universo, aquele que criou todas as coisas, ele é o sábio dos sábios, né? E então, quando ele decide fazer, ele não faz por fazer, ele sabe o que está a fazer e aonde vai chegar. E no caminho, ele vai trazendo os alertas que são importantes. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Nós agradecemos ter aceito a vir do Comboio em Vivo. Chamo muito respeito e quer ou quer, não sei o que, está feito a trabalhar e quem nos acompanha está totalmente satisfeito com o que recebeu hoje. Isso foi algo espetacular, esperado. E, efetivamente, ele vai ser algo para toda a vida. Só poder consultar e entender a abordagem sobre esse processo de educação de risco e a tomada de decisão. É só mais um podcast. Que é um processo contínuo que nós temos aqui, que é ajudado a acontecer nesse sentido. Esperamos contar com o Viviane passado, o Carlinhos e já estamos muito gratos de ter aceito Moçambique. O nosso programa, como sempre, ele é patrocinado pelo Palilha Escoi e é o apoio do nosso programa. E em Angola, o Complaint Screen é a ferramenta ideal para apoiar na tomada de decisão no âmbito da estratégia e prevenção e combate ao branqueamento de cartilhas. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Meu nome é Roberto Bamba e, efetivamente, esse foi mais um programa do Convence-me, a segunda edição. Obrigado. Uma boa jornada e até a próxima. Muito obrigada, doutor. Foi um prazer estar convosco. Para avisar, muito boa noite. E os riscos sempre existirão, mas o Inescoi tem a solução. Descubra o poder da maior solução de compliance de Angola, Compliance Screening Solutions. A tecnologia ideal na prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Totalmente customizável, adaptando-se à dimensão e complexidade do seu negócio. Com uma abordagem baseada no risco, é a solução certa para si. E descubra o poder do Compliance Screening. Compliance Screening Solutions.